coração. Se você quiser orar em voz alta, se quiser orar em pensamento, faça o que for legal, mas não deixe de falar com Deus agora, que o mundo se Minha sede, tá no meu
mais a tua presença. Você começasse a falar frases que conhecesse o nome de Deus. Comece a abrir a sua boca. Comece a adorar ao Senhor nesse lugar pelo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito.
Antes da sua conversão, quem você era e o que Deus fez por você. Nós sabemos a história de muitas pessoas aqui. Cada uma Deus tratou individual, de maneira individual. E eu creio que Ele vai fazer mais histórias, mais histórias. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas Deus conhece seu choro ali no seu quarto. Deus conhece o seu pranto. E nessa noite Ele te diz: aquieta-te, porque Ele é Deus. A palavra de Deus diz para a gente trazer a memória dele para as frases crianças. Muitas vezes nós temos vivido momentos profissionais pesados, mas Deus, Ele diz: aquieta-te. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem vivido. Ele diz: aquieta-te. Muitas vezes a gente esquece, nós esquecemos de colocar nossa vida nas mãos de Deus, apenas repetindo uma frase: está nas tuas mãos, Senhor. Mas a gente não consegue descansar, nós não conseguimos descansar. A gente precisa voltar a exercer isso, descansar, colocar nas mãos dele. Somente a ti, Jesus. Bem forte, igreja. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar por um instante? Eu quero ler um trecho a mais da palavra de Deus. A gente vai recolher agora dízimos e ofertas. Eu quero ler a palavra de Deus a respeito disso. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Se você tiver habilidade de fazer isso, abra, senão você pode me acompanhar nessa leitura. 2 Coríntios 9, 6. Diz assim a palavra de Deus a respeito das contribuições, das ofertas. Olha o que diz: lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. Em outra versão diz que Deus ama o que dá com alegria. Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista: Ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso, que dá semente ao lavrador,
a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que Ele dá, vocês podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Levar adiante essa obra de ação social envolve bem mais que saciar as necessidades básicas dos cristãos pobres. É um gesto que produz numerosas ações de graças a Deus. É um estímulo para que vocês vivam melhor que puderem, demonstrando gratidão a Deus pela obediência e significado pleno da mensagem. O texto de Paulo fala sobre a contribuição. Diz que Deus dá com alegria, que ninguém tem que dar por coerção, forçado, por constrangimento, e a gente entrega ao Senhor parte daquilo que nós recebemos dele mesmo, pela volta da nossa confiança na providência dele. Não é isso? Porque aquele que é capaz de ofertar, ele é capaz de ofertar porque crê na providência de Deus. Ele é capaz de ofertar porque ele demonstra essa gratidão a Deus. Aquele que estabelece esse compromisso, e aí eu estou falando com relação aos membros da igreja, e você que nos visita, não se sinta, por favor, constrangido com relação a isso. O compromisso de ser dizimista o faz pelo entendimento da palavra de Deus, pelo entendimento e por obediência a Deus. E eu tenho tentado trabalhar com vocês esse conceito de dízimo, dízimo é 10%, não. 10% de Deus? Não, claro que não. Claro que não é 10% de Deus. É tudo dele. Tudo é dele. De modo que nós entregamos a Ele o nosso melhor. Estão entendendo? Por quê? Esse negócio de dizer dízimo é 10%. Primeiro que o dízimo, como algo fracionário do todo, era uma experiência e uma ordenança no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a instrução é a entrega total. Amém? Vocês entendem isso ou não? Amém? Então, essa questão do dízimo como algo fracionário é na lei. No Novo Testamento é abundância, é generosidade e entrega total. De modo que muitos cristãos sofrem por conta desse negócio do dízimo. Primeiro, alguns sofrem porque foram ensinados que se derem 9,5% são ladrões. Alguém já ouviu isso aqui? São ladrões. Ladrão porque está dando 9,5%. E aí eu já encontrei muita gente que vive desesperado porque pastor, é o remédio, oferta, eu acabei comprando remédio, eu sou um ladrão. Se liberta disso em nome de Jesus. Amém? Amém? Se liberta disso. Ao mesmo tempo que eu já encontrei muito crente, já percebi muito crente que, pelo fato de poder dar 10%, gasta os outros 90% em desacordo com a vontade de Deus. Eu já dei 10 para Deus, os 90 eu gasto como eu quero. Isso também está errado. Porque a gente tem que gastar cada tostão nosso para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem quer isso diz amém? Então é esse o entendimento de dízimo que nós temos que ter em nós. De modo que aquele que não pode ofertar não deve se sentir constrangido, deve orar. Aquele que pode ofertar, o faça com generosidade, é o texto que nós temos aqui. Aquele que não pode dar 10%, não se sinta ladrão de Deus. A gente oferta o nosso melhor quando a gente dá com o coração e com dedicação total. Porque quem ama não lida com mínimos. Qual é o mínimo do dízimo para eu sair do pecado? 10%, então eu vou dar o mínimo. O amor não lida com mínimos. O amor só lida com superlativos. Alguém aqui pensa assim, qual é o mínimo que eu preciso dar para o meu filho para ele crescer? De comida? Alguém pensa aqui assim ou não? Qual o mínimo de leite que eu tenho que dar para a criança não morrer? Qual o mínimo de
de carinho que eu tenho que dar para ele. Alguém lida assim? Não, porque o amor não lida com mínimos. A Daiane e o Rodrigo vão se casar dia 12 de julho, né? Você vai pensar assim, qual o mínimo que a Daiane precisa para ser feliz? Você vai pensar assim, não, porque o amor não lida com mínimo. Então a gente tem que tirar esse negócio aí, o mínimo. Não existe mínimo. O amor lida com superlativos. Se você pode dar tudo e tudo, se você não pode dar 10, não se sinta ladrão. Porque o seu coração é mais precioso. E a tua fidelidade não se expressa só com dinheiro. Porque você pode expressar fidelidade com dinheiro e ser infiel nas outras coisas. Adiantou alguma coisa, sim ou não? Não. Eu quero que vocês aprendam isso. E aí vivam felizes. Então aquele que pode ofertar, oferte com alegria, não por coerção. O dízimo que seja o nosso melhor. Que esse melhor seja 10%. Seja 20%, e não seja hoje. Paulo, se alguém não puder dar 10%, vai para o inferno ou não? Não. E se alguém puder dar 10% e gastar os outros 90% com, sei lá, com coisa que não edifica, sei lá, com droga, com coisa que destrói a família, com bebida ou pornografia, vai para onde? Entende esse negócio? Quem está entendendo isso aqui diz amém. Quem não está entendendo, me procura depois que eu vou explicar. Assim, eu e a Tássia, a gente visita às vezes, e não é recorrente esse negócio de pessoas que se sentem culpadas, sujas diante de Deus, porque não conseguiram dar o dízimo no dia certo, não é isso? Se lembra disso. Isso também não é felicidade, eu não vou dar, porque é um negócio seu com Deus. E aqui ninguém fica ticando, opa, a Regina deu. Paulo não deu. Paulinho não deu, a Luísa não deu. Seu Gerson deu, ninguém vai ficar te ticando. Entendeu? Ninguém vai te chamar de ladrão. Também ninguém vai ficar te lambendo aqui na igreja porque você é um bom contribuinte. Entendeu? Porque o bom contribuinte na igreja não existe. O bom contribuinte é aquele que oferta com o coração. A maior oferta lá daquele senão que Jesus participou, foi a da viúva pobre que era o quê? Não era. Ela deu mais que todo mundo. Então é esse o entendimento que eu quero que vocês tenham. Que a palavra de Deus tem que vocês tenham. Amém? Então, com essa cabeça, eu quero convidar você que se sente à vontade para ofertar, você que discerne esse compromisso de ser um ofertante, de ser um dizimista. Pega aí aquilo que pertence ao Senhor, que nós vamos consagrar a Ele. E você vai entregar ao Senhor seu dízimo e a sua oferta, não com constrangimento, né? Não com forçação de barra, com alegria. Deus ama quem dá com alegria, tá bom? E você que visita a gente, fica bem tranquilo, você não se sinta constrangido a nada, né? Essa igreja é mantida pela fidelidade, eles se discernem essas coisas, né? Então não se sinta uma faca no pescoço, tá bom? Vamos então pegar aí nossa oferta e nós vamos consagrar a Deus. Eu vou pedir para o Felipe fazer essa oração, consagrando tudo ao Senhor. E aí assim, se você gostaria de ofertar, mas não pode, olha a Deus, né? Olha a Deus. Ó Senhor, eu gostaria e não posso. Se você se sente incomodado com esse negócio de ofertar, de dar dízimo, de pastor ladrão, de gente que é enganada e tal, não guarde esse lance com você e também não oferte hoje, não. Ora a Deus. Ora a Deus. E cada vez que você for participar de um culto, se o dinheiro for mais importante do que as outras coisas, cuidado, tá bom? Porque a igreja não existe por conta do dinheiro. E eu estou aproveitando que a gente hoje está em menor número para ensinar para vocês. A igreja não existe por conta do dinheiro. Não existe por conta disso. Nem você deve vir para a igreja para ganhar dinheiro, e nem a igreja deve existir por conta do dinheiro. O dinheiro é para a manutenção do reino e para a expansão do reino. E compromisso da vida se discerne isso. Tá? No mundo, o dinheiro não é mais importante. Qualquer outra. Aliás,
talvez ele seja menos importante dentre as mais importantes da cidade. Tá bom? Quem entende isso diz amém? Então, feche seus olhos, pegue esse livro da sua oferta, nós vamos consagrar ao Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, oferecendo a Ti, Senhor, os nossos dízimos e ofertas, como uma forma de gratidão, pois muito o Senhor tem feito e faz a cada dia por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado o pão de cada dia e colocado, Senhor, em cada mesa. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem dado bem aos Teus servos e tem sustentado, Senhor, em cada momento. Queremos também, Senhor, aproveitar o momento para te pedir, se há algum desempregado, Senhor, ou alguém que tem passado, Senhor, por alguma dificuldade, que seja o Senhor a tocar o coração e a prover cada uma das necessidades de Deus. Que nesse momento possamos ofertar, Senhor, as nossas vidas a Ti. A Senhor, ofertar, Senhor, com os nossos corações. Que esse dízimo, Pai, seja abençoado para a manutenção, Senhor, dessa casa. Para que as vidas possam, Senhor, Te conhecer, se quebrantar aos Teus pés. Que possamos, através disso, através do Espírito, Senhor, abençoar mais e mais vidas, para Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. Você pode entregar isso na sua oferta, enquanto nós louvamos ao Senhor. À medida que passa por você a salva, filho de fé, vamos louvar. Ministramos o louvor ao único. Se você sabe esse canto, com os olhos fechados, prepara o seu coração para receber a palavra de Deus. A honra e a glória, adorando o nome de Jesus. Alguém eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode aplaudir Jesus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Cristian Maical vai compartilhar conosco a palavra. Olá, boa noite. A paz. Boa noite. Boa tarde, né? Fica meio difícil olhar, olha lá para fora, dá vontade de falar boa tarde para todo mundo. Glória a Deus, uma final de tarde, início de noite muito especial. Essa música que nós acabamos de tocar, quer dizer, de tocar, de cantar, né?
foi a primeira música que a minha esposa passou para mim no violão. Então, assim, já há uns 10 anos já com o violão na mão, eu não sabia tocar uma música. E aí foi a primeira música que a Sandra me passou, né? Até me lembro, Dó maior, Sol com Si. E para pegar esse Sol com Si foi uma dificuldade, né? E para quem não conhece, a minha esposa está aqui, ó, na terceira fileira. É a mulher mais bonita da terceira fileira. E o meu filho que estava aqui na terceira fileira também era o menino mais bonito da igreja toda, que estava aqui na terceira fileira. Mas glória a Deus. Nós vamos utilizar como base hoje 2 textos. O primeiro está em 2 Coríntios 4, que é o verso 10. E o segundo estará lá em Marcos, no capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. Hoje, além de tudo, né, a gente ouvindo os louvores aqui, a gente acaba viajando, né? Nossa mente vai até longe e retorna. Eu, ouvindo esse louvor comigo, que é do Rio Senhor, e recorda do meu filho mais velho, a gente cantando junto em casa, né? Aí depois de algum tempo, a gente começa a cantar Estar em Tua Casa é um privilégio, né? Até que um dia eu falo assim, qual música, no encontro de pais aqui, perguntaram qual música que a família toda gosta, e assim, não teve dúvida, né? Porque assim, a gente sempre cantava essa música, Estar em Tua Casa é um privilégio, e essa música nós conhecemos aqui, junto com vocês, a Igreja Metodista Livre dos Ramos. Hoje, deixa eu vir um pouquinho para cá, hoje eu vim também aproveitar esse espaço aqui para agradecer vocês. Está vendo essa calça, essa camiseta aqui? Eu ganhei de vocês. Foi presente de vocês. Hoje eu estou de roupa nova. Glória a Deus. A próxima vai ser a camisa do São Paulo. Amém. 5-0 sobre o Bragantino. Foi incrível. O texto de 2 Coríntios 4:10, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, mais uma vez, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O segundo texto está lá em Marcos 4. Jesus ele está contando uma parábola para a multidão que o seguia. Entre eles, os seus discípulos, pessoas que necessitavam de alimento físico, espiritual, curas, milagres. Então Jesus, no verso 3 de Marcos 4, diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. Aqui encerramos Marcos 4, no verso 8. O que tem todos esses 2 textos para falar conosco nessa noite? O Espírito Santo de Deus que revela o coração de cada um de nós. Que Deus traga às nossas mentes a renovação do Espírito Santo. Mas antes de iniciarmos essa meditação, eu gostaria de que vocês me conhecessem um pouquinho mais. Vocês sabiam que eu já estou aqui há pouco mais de um ano? Incrível, né? A Sandra já está aqui mais de um ano, eu já estou aqui mais de um ano, tem um mosquito aqui também, querendo atrapalhar esse meu aniversário de um ano. E é incrível como, quando você está num ambiente agradável, gostoso, quando você está numa conversa gostosa,
está com alguém que te faz uma companhia muito agradável e gostosa, parece que o tempo voa. Não é verdade? Parece que a conversa, assim, a conversa que você iniciou há minutos, passaram-se 60 minutos e você tem a impressão de que acabou de sentar ali para conversar. E a impressão que eu tenho aqui, nessa igreja de Campos, parece que eu cheguei aqui ontem. Tanto é que outro dia eu conversava passando e falei assim, poxa, mas eu tenho a impressão de que eu cheguei aqui ontem, eu ainda nem me sinto em casa. Eu nem me sinto parte do corpo de Luz de Ramos, porque parece ser tão recente isso tudo. E aí, conversando com o Edivan falou assim, nossa, você já está mais de um ano aqui. Eu falei assim, puxa, é verdade, né? Verdade, mais de um ano. Mas por quê? Porque o ambiente se tornou agradável. Deus realmente trouxe à minha vida aquilo que eu necessitava. Eu necessitava de um ambiente agradável para crescer e evoluir na presença dele, mas em comunhão com cada um de vocês. Contando um pouquinho mais da minha história. A Bíblia, em inglês, ela, em vez de estar escrito cristão, né, está escrito Christian. Então, por incrível que pareça, eu sou cristão desde o dia que meu nome foi registrado lá no cartório. Incrível que pareça, cristão desde aquele dia. Esse time chato, né? Seguidor de Cristo? Não, desde aquele dia não. Mas Deus tinha um plano. Assim como Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. E as coincidências começam a operar através do plano maravilhoso de Deus. Eu costumo chamar de coincidência, a irmã Maria fala assim, Cristian, coincidência é coisa nenhuma, Deus tem plano, né, irmã Maria? E eu às vezes chamo de Jesus coincidência, né? Jesus coincidência. Mas nasci num lar onde minha mãe ela foi criada no colégio de freiras, logo católica. Meu pai ele é descendente japonês, eu teria que contar isso para vocês, porque vocês não teriam noção disso, né? Então, meu pai é descendente japonês e minha mãe é brasileira, logo eu sou mestiço, né? Então, assim, aqui no Brasil eu sou conhecido como japonês, se eu for lá no Japão eu sou gaijin, né? Gaijin quer dizer estrangeiro, né? Não sou reconhecido como japonês de forma alguma, né? Então, assim, vamos precisar criar um país para os mestiços, né? Esse país eu estarei lá. E nesse lar, por incrível que pareça, nós frequentávamos a igreja católica, né? Eu lembro de ter ido na igreja católica muitas vezes, porque eu frequentei casamentos, eu frequentei missa do sétimo dia, né? Então, eu fui várias vezes na igreja católica, né? Para missa de dominical, nem primeira comunhão, mas fui batizado na igreja católica. Meu pai, descendente japonês, filho primogênito, meu avô era um monge da religião shintoísta, né? Logo, quando meu avô faleceu, meu pai deveria assumir a religião lá, deveria ser um dos sacerdotes também. Meu pai não quis. Ia sobrar para quem? Para mim. O que aconteceu? Com 18 anos, eu não aceitei também. Falei, não tem nada a ver comigo. Então, nasci num lar onde Cristo estava presente no nome. Ser cristão para mim, desde o momento do meu nascimento, era ter o nome de cristão. Christian, cristão. E por incrível que pareça, aos 5 anos de idade, o meu pai e minha mãe, por influência de alguns amigos deles, resolveram me colocar numa escolinha de educação infantil. Foi a maior tortura da minha vida. Eu me recordo de tudo até hoje. Eu me recordo de descer aquela escada da casa da minha mãe, de ficar no portão esperando aquela perua e de chorar muito. 5 anos de idade. Augusto Cury chama isso aí, que a gente chama de janelas, né? Fala assim, coisas que marcam muito a sua vida, ela acaba criando janelas. Por exemplo, sabe uma janela que a maioria das pessoas aqui tem? Principalmente
A maioria deve ser homem, né? Eu tenho certeza que o Edmar conhece esse, né? Por exemplo, o que você estava fazendo no dia 1º de maio de 1994? Felipe é viciado em Fórmula 1, né? Eu faço aniversário no dia. Então, quem não ouviu o Felipe, quem lembra o que estava fazendo no dia 1º de maio de 1994? Levanta a mão, quem lembra o que estava fazendo? Eu lembro o que estava fazendo, sabe por quê? Eu estava na frente da televisão assistindo o Grande Prêmio de Fórmula 1. Agora, se eu perguntar assim, quem se lembra do dia que Ayrton Senna morreu? Quem se lembra? Foi o dia 1º de maio de 1994. Foi um fato que marcou a nossa vida. Como brasileiros, um grande esportista, descobrimos depois, né, uma pessoa também de um coração enorme, o Ayrton Senna, ele faleceu nesse dia. Então, logo, momentos como esses marcam as nossas vidas. E aos 5 anos de idade, eu fui marcado pela bendita perua que veio me buscar todo dia de manhã. E qual o nome da escola que eu estudei aos 5 anos de idade? Aí começa a coincidência. O nome dessa escola chamava-se alguma coisa de educação infantil, Betel. Aí já dá para marcar uma coisa, né? Uma escola diferente, para ter esse nome de Betel. O que eu descobri muitos e muitos anos depois, que essa escola de educação infantil Betel, lá na Avenida Alta, lá de Diadema, era uma escolinha da Igreja Metodista Livre. Uma escola da Igreja Metodista Livre do Conselho Niquei. E ali eu recebi pela primeira vez a palavra de Deus, pregada no meio protestante. Eu conheci a palavra de Deus até em japonês, só para você ter uma ideia. Eu tinha que escrever em japonês. Aí o Walter me fala aqui outro dia: você entendeu o que a gente falou aqui? Estava cantando em japonês, você entendeu? Não entendi. Isso aí foi um trauma. Eu lembro da perua, mas do japonês eu não lembro mais. E Deus continuou trabalhando na minha vida. Aos 19 anos, não servi o exército, fui para... Meu sonho era ser bombeiro. O sonho de muitas crianças é ser bombeiro. O meu, com 19 anos, resolveu ser. Resolvi ser bombeiro, entrei na escola de bombeiros, de formação de soldados da Polícia Militar, para ser bombeiro. Chegando lá, sofri bastante, tive que correr bastante, tive que lavar muita panela, tive que fazer um monte de coisa chata, E também conheci um monte de crente. Vários crentes. Que a gente adorava tirar um barato deles. A gente só não tirava um barato desses crentes no momento do futebol. Porque os caras jogavam pra caramba. Os caras jogavam muito futebol. Todos da Assembleia de Deus. E ali, depois de algum tempo, eu prestei uma outra prova, fui para a academia do Barro Branco, um lugar também infernal também. Lugar que misericórdia, viu? Só para você ter uma ideia, eu fui expulso de lá. Não, eu tive que ir de baixo. Então eu cheguei lá, sabe, o culto, cheguei a participar de alguns cultos evangélicos também, não era cristão convertido. Participei de alguns cultos evangélicos onde a gente respondia lá para o capitão ou para o tenente. Ele lia um versículo, aí ele falava assim, amém, a gente não respondia amém, a gente respondia sim, senhor. Sim, senhor. E assim, no momento em que o coronel entrava para comentar qualquer coisa, a gente tinha que ficar de pé para ele. Aqui é diferente, a gente fica em pé para Deus, um pouquinho diferente. Aos 20 anos saí de lá, não aguentei aquele regime militar, falei assim, misericórdia, Deus me guarde disso tudo, sabe? Nunca mais quero saber de fazer a barba todo dia, meu rosto ficava todo irritado, tanto é que tem dia que eu vou trabalhar barbudo e a Sandra até fala assim, poxa, nem fez a barba hoje para trabalhar, parecendo Reginaldo. Mas é um prazer que você seguiu, É um privilégio que você seguiu. Uma maravilha, sabe? E por
pareça, no último dia que eu estive na academia da Polícia Militar do Maranhão, hoje muita gente aí mataria para estar lá, né? Porque lá, não sei se vocês conhecem, mas lá formam os oficiais da Polícia Militar, né? Tanto é que um dos meus professores hoje é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Que é o Coronel Gambaroni. A hora que eu vi, eu falei, poxa, que legal, né? Eu lembro dele tenente ainda. Faz tempo já, né? Eu me sinto com 25. Nem parece que eu estou com 35. 42. E Deus continuou trabalhando na minha vida através disso tudo. Eu tinha 3 amigos. Nós éramos em 3 amigos. Eu, Christian, um outro chamado Junier, e um outro chamado Márcio, que comumente a gente chama ele de Teco. Lembrando do Chico e Teco mesmo. Então, mas era o Teco, Christian, Junier e Teco. Christian mais novo, logo que sofria mais, né? Junier do meio e Teco o mais velho, que judiava muito da gente. Crescemos, cada um cuidou da sua vida de um jeito, e o Christian foi o primeiro a se converter a Jesus. Um acampamento de Páscoa, num lugar chamado Palavra da Vida, que, se não me engano, fica em Atibaia, né? De lá eu saí com os pés flutuando, eu já nem lembro mais onde fico, não lembro mais nem o caminho. Mas eu sei que naquele dia eu verdadeiramente aceitei a Jesus e me converti, me rendi a Jesus, e de lá para cá eu tenho vivido um processo de conversão. Assim como foi dito pelo Gustavo, conversão. Eu estou num processo de conversão. Eu estou convergindo. Ou seja, eu estava numa direção, agora estou indo para outra direção. Glória a Deus. Junier e Teco também se converteram. Glória a Deus. E aí, tudo o que eles fizeram de mal para mim, sabe, judiaram muito de mim mesmo, sabe? Outro dia eles vieram aqui na igreja. Olha que bênção, né? Eles aqui na igreja, sabe onde? Ali do lado do salão social, em cima do tatame. Mas foi uma bênção. Foi uma maravilha ver os dois que judiavam de mim ali em cima do tatame. Eu fiquei tão feliz. Vocês não fazem ideia a bênção que Deus dá pra gente, sabe? Sofreu bastante, viu? Saindo daqui e falar assim, não, gostei muito. Pergunto se voltaram. E eu tenho vivido esse processo de conversão. Depois de algum tempo, depois já de convertido, comecei a me relacionar com as pessoas da igreja. Isso já há mais de 20 anos. Já tenho muitos amigos no meio evangélico, no meio gospel, né? A gente chama. Mas principalmente amigos e irmãos em Jesus. E aqui encontro mais uma parte desse corpo de Cristo. No entanto, eu estava pensando o que Deus tinha com a minha vida. O que aconteceu que Deus pegou aqui no Brasil, Japa, né? Lá no Japão, Setecaidin. O que Deus tinha com a vida desse cara? Né? Chamar ele de cristão desde o nascimento, né? Mas só que depois só dá a oportunidade de se converter depois de muito tempo. O que Deus tinha com essa pessoa? E recentemente eu estava lendo esse texto lá de Marcos 4, mas lendo com outro intuito, um intuito totalmente diferente, quando Jesus fala assim: ouçam que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear, então ele pegou lá a sua bolsa, né, cheia de sementes, pegando a semente e lançando. Claro que não estava lançando a esmo, né, mas parte dessas sementes, elas acabaram caindo pelo caminho. E aí vieram os pássaros e, opa, tem semente ali, vamos aproveitar, comendo aquelas sementes. A outra parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Então logo Jesus, nos versos
adiante, né, de Marcos 4, ele explica cada uma dessas passagens, já não aquela multidão, mas os discípulos em particular, dizendo assim: olha, esses aí, que a semente caiu nessa terra, nesse terreno pedregoso, né, são pessoas que receberam o Evangelho, mas só que elas não tiveram um conhecimento profundo, não tiveram intimidade profunda com Deus e acabaram, na primeira luta que tiveram, acabaram desfalecendo. Continuei a leitura dizendo assim: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E o Espírito Santo de Deus, na meditação na palavra dele, ele fala conosco. E na aplicação pessoal dessa palavra, essa passagem falou comigo. E essa passagem eu quero compartilhar com cada um de vocês, porque primeiro ela tem que falar comigo. Primeiro ela tem que fazer efeito na minha vida, para depois eu poder compartilhar. Essa é coisa de Facebook, compartilhar, né? Recentemente compartilhei um monte de coisa. Quem era o Christian quando ele tinha 5 anos de idade e foi estudar lá na escolinha Betânia, do Eugênio Cruz Livre? Quem era o Christian? Era uma terra boa? Era uma terra fértil? Provavelmente não. Provavelmente não estava pronto para receber a palavra de Deus, mas recebeu. Mas recebeu a palavra. Durante o curso da minha vida ainda, esqueci até de contar uma coisa, né? Eu estava com isso na ponta da língua para comentar, né? Deixa eu só adiantar. Presta atenção na coincidência que acontece nas nossas vidas, né? Mais ou menos depois que eu saí da Academia do Barro Branco, eu fui estudar na Fundação Santo André. Sabe quem eu chego lá? Acordo 7 horas da manhã e chego lá e encontro um professor de matemática muito chato, muito Caxias. Qual o nome dele? Pastor Alexandre? Josué. Pastor Josué. Incrível, né? E assim, eu nem sabia que depois eu iria conhecer o pastor Josué. Para mim era o professor Lamônia. Um terror. 7 horas da manhã, legal, um professor daquele de matemática terrível. E também tem uma outra pessoa que vocês conhecem, né? Ele é conhecido aí como Pastor Valdir, né? E eu chamo ele de Pastor Grandão, né? Esse cara, eu, o Juninho e Té, antes da conversão e antes da conversão do Valdir também, a gente não gostava dele. A gente não gostava dele. Imagina um japonês baixinho, folgado, faixa marrom de karatê, louco para pegar um cara. Imagina ele com mais 2 do lado que tem mais ou menos 1,80, 1,90 de altura, né? Fica tão folgado, né? E quem não encontro nos meus primeiros dias de conversão? Valdir Tavares. E Deus me aproxima dessa pessoa. E esse cara se torna pastor metodista livre também. Que incrível, né? Como a vida é incrível. Voltando ao raciocínio. Então, o Christian, com 5 anos de idade, não tinha capacidade intelectual de absorver a palavra de Deus. Ao crescer, eu tive contato com algumas igrejas evangélicas, porque perto da minha casa tinha uma igreja protestante também que fazia escola bíblica dominical. Alguém já ouviu falar disso? Assim, a gente conhece aí a escola bíblica dominical, né? E assim, e o intuito de eu ir até a escola bíblica dominical é porque eu ganhava balinha. É porque as professoras não davam balinha. E assim, pergunta para mim se eu lembro de alguma coisa de palavra de Deus. Sério, nenhuma, mas das balinhas eu gostava. As balinhas eram uma delícia. E o Christian, para receber? Ali o Christian recebeu a palavra de Deus? Recebeu também. Mas estava pronto? Não estava pronto para receber aquela semente no seu terreno. O tempo passando, e o Christian lá no corpo de bombeiros, conheceu alguns crentes, inclusive um deles é o soldado Henrique, lá no corpo de bombeiros, né?
Se tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, assim, olha, que Deus abençoe muito a sua vida, porque Deus te usou muito. O soldado Henrique te usou demais, sabe? Porque ele pegava aquela flautinha, aquela flauta doce, e ficava tirando o hino da harpa. Assim, irritava todo mundo, porque ele gostava de fazer isso nos dias que a gente estava de guarda lá, né? Então assim, a gente montava a guarda e o Henrique lá, não, você não veio, é outro Henrique. Ele gostava de ficar tirando musiquinha na flauta doce e eu não aguentava aquilo, porque eu querendo dormir e o Henrique tirando hino da harpa na flautinha doce. Olha, eu particularmente hino da harpa é uma bênção. É uma bênção, mas naquela época eu não aguentava. Eu não aguentava hino da harpa. Mas o Henrique, ele pregava para mim. O Henrique, ele falava sobre o amor de Deus para mim. O Henrique falava sobre uma pessoa chamada Jesus, que eu até então não conhecia. E eu me justificava dizendo assim: olha, Henrique, eu não bebo, eu não fumo, eu estou aqui no corpo de bombeiros porque eu quero dar a minha vida por pessoas. Tanto é que, sabe um filme que me inspirava nessa época? Era um filme chamado Cortina de Fogo, né? Que o bombeiro lá, ele morria resgatando as pessoas. Eu falava assim: olha, eu vou morrer resgatando alguém, né? Eu vou morrer, mas eu vou salvar pessoas, vou salvar vidas. E um dia, conversando sobre isso, o Henrique comentou comigo sobre uma pessoa que morreu para resgatar vidas. Contou toda a história do nascimento, da dificuldade que esse alguém passou. Contou tudo isso e chegou e falou: Cristian, esse cara é Jesus. E ele que morreu, naquela época não eram 2.000 anos atrás, era 1992 anos atrás. Esse cara morreu por você também. Então, quando o dia que você estiver lá em cma, contando guarda sozinho, no meio da madrugada, né, chama o nome dele, ele vai te responder. Eu nunca chamei. Eu nunca chamei. Até que, num dado momento na minha vida, num momento de muita angústia, muito sofrimento, né, naqueles dias em que você fala assim: puxa, por que eu estou vivo? Por que a minha vida acontece desse jeito? Eu lembrei do Henrique. E eu falei assim: Jesus, eu não aguento mais. Eu não estou suportando mais. E ele não me respondeu nada. Tem até uma música que fala assim, né? Que no silêncio ele está, né? É uma música que fala assim: eu te busco, né? Te procuro, né? Acho que alguns irmãos devem conhecer essa música aí, né? Não conhece a música, né? Tem um cara que gosta muito dela, né? Parece que ele está aqui em cima, né? E no silêncio Deus estava. E no silêncio Deus permaneceu. Mas é incrível que Deus permaneceu no silêncio, mas Ele começou a agir na minha vida. Ele começou a criar situações para que eu tivesse um encontro com Ele. E a palavra de Deus se cumpre. Em Apocalipse diz assim que Ele está à porta e bate. Logo depende de uma ação minha abrir essa porta e chamá-lo para entrar. E essa ação ela foi acontecendo aos poucos. Por isso eu digo que eu estou no processo de conversão. A partir desse dia, as portas começaram a se abrir. Pessoas que eu já tinha perdido o contato começaram a me chamar e falar assim: Cristian, hoje tem um evento em tal lugar, vamos lá, né? Vamos até a Liz de Vasconcelos. Eu falei assim: meu irmão estuda ali do lado, né? Eu falei assim: não, a gente vai lá na Liz de Vasconcelos, sentar no chão, ouvir uma música, né? E era uma igreja chamada Renascer, não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Eu conheci o pastor Estevão Hernandes, né? Que agora já não é mais pastor, foi promovido. Mas eu conheci nessa época, né? Então, assim, foi uma época muito legal. A gente entrava assim lá na Renascer e sentava no chão, literalmente, né? No chão de concreto, batido lá, né? Conheci Cates Barneia, não sei se você sabe mais o que é isso, mas se perguntar para o meu filho, então, assim, o que é Cates Barneia, né? Resgate ainda dá até para saber, os caras ainda tocam, né? Mas Cates Barneia é nossa. Até tinha uma banda, outro dia o pessoal conversando sobre samba evangélico aqui, eu falei assim: eu conheci uma banda chamada F.O.
Ó, o que é isso? Né? Mas era uma banda de samba da época lá, que eu fui na Renascer. E as pessoas foram me chamando para conhecer igrejas, para conhecer pessoas, para conhecer isso, para conhecer aquilo, tudo voltado ao louvor e à glória de Deus. E um dia, no acampamento de Páscoa, na igreja cristã presbiteriana, numa noite acontece um apelo de lá de cima do palco e diz assim: quem quer aceitar Jesus? Quem tinha me levado nesse acampamento foi um amigo meu chamado Hélio, que é pastor lá em Itanhaém, né? O Valdir estava do meu lado também, e eu pensando assim: puxa, eu já aceitei Jesus, já tenho Jesus no meu coração, não tem necessidade nenhuma de eu ir lá na frente, né? Que coisa constrangedora, ir até a frente, tímido do jeito que eu sou, assim, ir até a frente, é complicado, né? E de repente o Valdir sai do meu lado, e eu olho para aquele corredor e falo assim: poxa, não tem nada me impedindo, né? Por que não? Eu vou até lá à frente. Eu só me recordo disso. Eu não me recordo do caminho do corredor. Eu só sei que quando eu saí, eu me vi lá na frente. E quando eu me vi lá na frente, deve ter levado coisa de uns 30 segundos para as pessoas perceberem que eu estava lá na frente. Mas, irmãos, foi uma festa. Foi uma festa. Assim, uma alegria tão grande. Eu via pessoas chorando, eu via pessoas vindo me abraçar e louvando a Deus, dizendo assim: glória a Deus, porque a gente sabia que você ia se converter nesse acampamento. Mas sabe, fiquei sabendo que eu era o único que não era cristão ali, né? E quando eu volto para esse texto de Marcos 4, eu vejo que chegou o momento. Chegou o momento de eu absorver essa semente. Chegou o momento dessa semente entrar dentro de mim e produzir, e germinar, e se transformar numa planta, e essa planta se transformar numa árvore, e essa árvore se transformar naquilo que pode produzir frutos, e os frutos de alegria, frutos de paz, mas o principal, Gálatas 5, que diz assim: o fruto do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma pessoa assim como você, que aqui está sentado, se nasceu num lar evangélico ou não, se é um cristão convertido como eu sou fruto daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas, aquilo que Deus tem plantado nas nossas vidas e transformado numa árvore, regado, como foi dito aqui, sabe, regado com a água, com o manancial de Deus, e para as nossas vidas Deus tem trazido novidade de vida a cada dia. Então, uma vez aquilo que era terra seca e árida, Deus transforma numa terra fértil. Assim como Israel hoje, lá naquele lugar tão desértico, um lugar que de difícil plantação, eles conseguem plantar e cultivar. Por quê? Porque ali eles preparam a terra, e Deus prepara também as nossas vidas. Deus prepara as nossas vidas para recebermos a presença do Espírito Santo de Deus e também tratar ao coração de cada um de nós. Por isso, ao serem lançadas, as sementes caem sobre diversos tipos de terra. As sementes caem sobre diversos tipos de terra, e nós, nessa noite, podemos aqui ter diversos tipos de terra. Terra árida, terra pedregosa, terra fértil, em que, onde a palavra de Deus vai ser lançada, não proferida por mim, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui presente entre nós, irá transformar as nossas vidas, irá nos preparar para conhecer a glória de Deus, porque a palavra diz que o reino de Deus se faz no meio de nós. O reino de Deus está próximo, Ele está aqui no meio de nós, e nós devemos usufruir disso. Somos diversos tipos de terra, sim, mas nós estamos na presença de Deus, de um Deus que transforma a terra árida em uma terra fértil, pronta para receber a sua palavra. Isaías 55:11 diz assim: que assim também, com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela tem um propósito para a sua e para a minha vida. E esse propósito é de paz,
esse propósito é de bênção, e esse propósito é de nós termos a comunhão com Deus, que em Cristo Jesus recebemos de graça. Ou seja, nós de maneira nenhuma somos merecedores dessa graça. Nós de maneira nenhuma somos merecedores da presença de Deus. Nós não somos merecedores de pronunciar o nome de Jesus. Mas nós temos a presença do Espírito Santo aqui conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando ocorre a germinação, a planta inicia o seu processo de luta para a sua sobrevivência. Nós vemos aqui que a semente, ela caiu numa terra, num terreno pedregoso, né? Onde ela não conseguiu se desenvolver. Por quê? Porque ela não tinha raiz. Um outro tipo de semente, ela caiu no meio dos espinhos, e ao crescer a planta, os espinhos acabaram sufocando, e a planta não suportou e acabou nem dando fruto. A nossa vida como cristão aqui na terra, ela não poderia ser diferente. Jesus Cristo, ao subir ao Pai, antes de subir, ele fez uma oração. E ele pediu a Deus que não nos tirássemos deste mundo, mas que nos guardasse. Que todos nós fôssemos guardados deste mundo. Por quê? Porque na sua própria palavra ele declara que aqui neste mundo nós teríamos aflições. Por quê? Porque nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós não compartilhamos das coisas deste mundo. Nós estamos aqui no domingo, reunidos, quase 7h30 da noite, né? Enquanto isso, o mundo está festejando o carnaval. Está festejando a liberação, a libertinagem, né? Então, inclusive ontem eu conversando com a irmã lá em casa, né? A irmã dizendo assim, ó, carnaval é coisa de Satanás, né? Assim, acho que é, né? Acho que é. Mas é até bonito aquele carro alegórico, né? Tão bonito. E parece assim, puxa vida, se as pessoas realmente trabalhassem da maneira que trabalham no carnaval para construir as coisas no Brasil, seria tão legal, né? É muito bonito. Mas como que o cristão deveria se sentir neste mundo? Irmãos, eu não vou ficar parado porque meu pé começou a doer, tá? Então eu vou começar a andar um pouquinho. Se você tiver vertigem, né? Só fala, oh, para em nome de Jesus. Eu falo, para. Então, como o mundo deveria encarar você? Como o mundo deveria agir para com você? Você anda de acordo com as regras do mundo? Você tem agido de acordo com o manual do mundo? Você tem feito as coisas como o mundo te ensina? Por exemplo, Império ensina um monte de coisas legais. Não para mim, não para você. Tem até um canal que no começo eu achava legal, dá até umas risadas. Hoje em dia eu não consigo nem mais, quando aparece lá no meu YouTube, lá eu já até excluo, né? Que é o canal Porta dos Fundos. Eu achava legal pra caramba aquilo ali no começo, depois começou a ficar tão chato que apareceu no meu YouTube eu já excluo já. Assim, não tenho intenção de visualizar. Mas qual é o seu comportamento perante o mundo? Ele tem enfrentado o mundo? Porque o mundo prega que você deve ser esperto. Porque o mundo é dos espertos. O mundo está pregando assim que você deve levar uma vantagem em tudo. O mundo está pregando que você deve pensar primeiro em você. Eu devo pensar primeiro em mim. Logo, nós temos enfrentado lutas na vida. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo, mas não queremos agir de acordo com este mundo. Aí, assistindo um filme outro dia, né? Inclusive cheguei a postar essa frase no Facebook. Um grande filósofo me inspirou, dizendo assim: olha, você está esperando o que da vida? Você está esperando moleza da vida? A vida é difícil. A vida vai ser caracterizada pela luta que você vai ter com ela. E agora não é importante o quanto você vai bater. Isso não é importante.
O importante é o quanto você vai apanhar e vai suportar apanhar e ainda assim se levantar e lutar para a luta. Sabe qual é o nome desse filósofo? Rock Balboa. O cara gosta de luta mesmo, né? O cara apanha no karatê, apanha no jiu-jitsu, né? E ele não fica assistindo filme de boxe. A Lanete que quer voltar, está com vontade de fazer jiu-jitsu também, né? Quando tiver o jiu-jitsu, só feminino ela diz que vem. O Alberto também, para acompanhar. Mas vai ser uma bênção, né? Sim, no próximo encontro a gente vai programar um abraço coletivo no Alberto. Então a vida, ela espera isso de você. Que você desista, que você caia, que você tome um nocaute da vida. Mas Cristo te chamou para ser vitorioso. Porque em Cristo Jesus, já dizia o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. E logo, quando ocorre a germinação, ou seja, quando aquela semente, que é a palavra de Deus, é assimilada por nossas vidas, ocorre uma luta para o processo dessa planta crescer, para que a nossa fé cresça e ela tenha uma plena comunhão com Deus. Logo, a produção dos nossos frutos está intimamente ligada com a luta que existe entre nós e o mundo lá fora. Entre o dia a dia no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, os seus pensamentos e o que está reservado para você na palavra de Deus. Loucura aos olhos dos homens é essa palavra. Coisa de louco. Porque diz assim, como é que pode uma palavra dizer assim, ó, a pessoa que mais ofertou foi a que trouxe uma moeda? Dá para entender isso? Como é que pode uma pessoa que trouxe uma moeda ofertou mais que todo mundo? Como é que pode 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão? Que história mais louca! História mais louca! Pessoas que eram cobradores de impostos, né? Hoje a gente costuma chamar esse pessoal de fiscal, né? E eu, por ser da área de contabilidade, né? Eu gosto muito de fiscais, né? Eles são uma bênção realmente, sabe? São uma bênção. Eu oro quase todo dia falando assim, Senhor, sério que eu olho nesses homens para os meus clientes para que eu não tenha que atender nenhum. Mas vamos dizer assim, nem todos, né? Nem todos. Porque o dia que eu prestar um concurso estiver lá, eu vou ser uma coisa. A luta ocorre diariamente nas nossas vidas. O apóstolo Paulo já declarava que o bem que ele queria fazer, se ele não fazia. E você? O bem que você quer fazer, você faz? O apóstolo Paulo dizia assim, olha, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse eu também. Eu também. Isso faz parte da minha luta no dia a dia. Ter a mente de Cristo, participar desse processo de conversão, exige muito de mim. Exige um preparo físico maior até do que fazer jiu-jitsu de terça, quinta e sábado, 7h30 da manhã. Sábado, 7h30 da manhã é beleza, né? E ainda por ter esquecido o celular, sábado eu fiz pastoral, eu vim até aqui. Como que é abençoado, né? Esse esqueci do celular no escritório, ele ligou para mim, porque você não tinha lido. A Tássia, né, tá brava comigo. Mas amém, desculpa. Por isso, Deus ele transforma as nossas vidas. E logo, a boa terra é preparada. Logo ainda que seja árida, Deus prepara a terra para a manutenção da planta. Ou seja, a palavra de Deus é lançada sobre todos nós. A palavra de Deus, ela entra em nós. Ela produz os seus efeitos e dentro de nós cresce algo novo. A renovação, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação que existe agora na sua mente. E essa palavra produz em nós, e nós conhecemos que Deus é aquele que transforma, tem o poder para transformar uma terra árida, como era o Cristo, em uma terra fértil, uma boa terra, capaz de assimilar aquela semente, e fazer com que aquela semente germine, e produza uma árvore, e essa árvore produza frutos,
e esses frutos sejam para a glória de Deus. Pois não existe benefício nenhum em mim, não existe bem nenhum em mim, se não for a presença de Deus em minha vida. Amém? Existe benefício algum na sua vida que você é capaz de produzir por si só? Agora até falhou, né? Existe algum benefício que você é capaz de produzir só por você? A palavra de Deus nos inspira nisso. A palavra de Deus nos inspira a agir em ação social. A palavra de Deus nos inspira a trabalhar em prol do Evangelho. A palavra de Deus nos inspira a dizer assim: olha, venha porque a porta está aberta e está pronto para te receber. Convide Jesus para morar no seu coração e Ele certamente entrará. Ele entrará e ali Ele participará com você de um momento maravilhoso. Deus tem um propósito para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós. Ainda que tudo mostre o contrário, pois Ele está conosco, nos preparando como uma terra árida, nos transformando em uma boa terra, em uma terra fértil. Por isso, desanimar aquele momento em que nós falamos assim: Senhor, eu pequei, eu não tenho jeito, de forma alguma. Desanimar naquele momento em que nós dizemos assim: puxa, eu sou um super cristão, eu não peco, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, né? Eu não faço isso, não faço aquilo. Também é uma falha nossa, né? Isso, claro que todos aqui conhecem essa passagem, dizendo assim: quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou o quê? Fraco, né? Deus tem transformado as nossas vidas. E todos nós estamos num processo de conversão. A semente, uma vez lançada, ela jamais voltará vazia para Deus. Ela colherá os seus frutos. Jesus, Ele faz um convite a cada um de nós, dizendo assim: olha, eu estou à porta e bato. Mas esse processo serve somente para aquele que não é convertido, somente para aquele que ainda não recebeu a Jesus no seu coração? Não. Esse é um processo diário nas nossas vidas. Aceitar a Jesus deve fazer parte de cada minuto da nossa vida, ou melhor, cada segundo da nossa vida. Por quê? Porque formar a mente de Cristo em nós, ter a mente de Cristo, os olhos de Cristo, as palavras de Cristo, ou seja, sermos imitadores de Cristo, requer de nós um esforço tremendo, pois vai contra a nossa natureza pecadora. Por isso, nós pecamos. Ainda que sejamos cristãos de 1 ano, cristãos há 5 anos, há 20 anos, nascemos num lar evangélico e já temos mais de 80 anos, não importa. Cristo deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Por isso, convidar a Jesus para fazer morada em nosso coração é uma obrigação de todo cristão. É através deste milagre que Deus transforma a terra árida numa terra boa. Amém? Por isso hoje nós vamos ouvir mais uma mensagem dizendo assim: convide Jesus a entrar no seu coração. Amém?
E essa obra ela tem acontecido dia a dia nos nossos corações, nas nossas vidas. É uma renovação sem igual. Cristo tem chamado a cada um de nós para termos comunhão com Ele. O que nos impede de certos dias não nos comportarmos de acordo com a palavra de Deus somos nós mesmos. Mas ao convidarmos Jesus a viver nas nossas vidas, nós nos alimentamos dele, nós nos alimentamos da sua palavra, e dia a dia meditamos na sua palavra, dia a dia os louvores a ele devem estar presentes nos nossos lábios. Por isso, servir a Jesus também é convidar que cada dia ele faça parte das nossas vidas, que ele faça parte do nosso levantar, que ele faça parte do nosso trabalhar, que ele faça parte do nosso casamento, que ele faça parte do nosso trabalho, que ele faça parte do nosso relacionamento com nossos pais e mães, com os nossos irmãos, amigos e amigas, que ele faça parte de toda a nossa vida, na sua plenitude de Deus, e ele esteja conduzindo a cada um de nós. Vamos nos esforçar para isso, porque uma vez Jesus entrando e fazendo morada em nossas vidas, nós seremos transformados. Eu gostaria de convidar todos vocês a se colocarem de pé. Pastor Paulo, gostaria de convidar a vir até aqui à frente também. Pastor Paulo. As nossas vidas têm sido feitas de desafios. E dia a dia, nosso desafio tem sido o diabo, tem sido nós mesmos. As aflições deste mundo muitas vezes tentam nos derrubar, tentam fazer com que caiamos prostrados. Mas existe um Deus, existe um nome que é sobre todo nome, que nessa noite Ele quer fazer algo pela sua vida. De maneira alguma, permita que o mundo, que o diabo, ou que você mesmo seja um empecilho para essa bênção que Deus tem para a sua vida, que é estar junto dele. Vamos orar então. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque apesar da glória que o Senhor tem, da grandiosidade do Senhor, o Senhor tem olhado por cada um de nós. E é fato que o Senhor deu a vida por nós na cruz, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo ainda hoje, como o grande e eterno pregador que o Senhor é. E o Senhor tem alcançado vidas, o Senhor tem buscado vidas como um bom pastor que busca a sua ovelha perdida. E os que estão aqui, de alguma forma, foram alcançados assim, pelo agir do Senhor, pelo agir do Teu Espírito. E todos estamos num processo de crescimento em graça e no amor do Senhor. O Senhor possa abençoar cada vida, o Senhor possa ajudar a cada vida a crescer mais e mais, a galgar degraus rumo à maturidade, rumo à comunhão com o Senhor, rumo a uma consciência ampla e profunda no Teu Evangelho. Faça de nós não homens e mulheres da religião, mas homens e mulheres discípulos do Senhor, que vão no chão da vida, discernindo a vida com a Tua mente, com a Tua presença em nós, com a Tua presença dentro de nós. Que o Senhor faça de nós, de alguma forma, instrumento de bênção, que possamos ser discípulos e servos do Senhor por onde andarmos, e cumprirmos a vontade do Senhor, de levarmos adiante este amor altruísta, esse amor que se doa, esse amor que se dá, esse amor que valoriza vidas e pessoas, esse amor que tira o olho do problema próprio para olhar o problema do outro. Abençoa aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão
passando por lutas, por dificuldades, que eles possam encarar suas lutas e dificuldades como um processo de maturação, que eles possam olhar com os olhos da esperança que é o Senhor, pois a nossa esperança é uma pessoa que é o Senhor, e que tudo isso que eles estão vivenciando, que possa ser chocante, que possa trazer tristeza agora, que possa levá-los a um crescimento espiritual, a um relacionamento mais estreito com o Senhor. Conduza cada vida dentro daquilo que é o teu plano, dentro daquilo que é o teu propósito, daquilo que especificamente o Senhor tem para a vida de cada um. Assim como o Christian testemunhou sobre a sua vida e as coisas foram se encaixando, assim como um pintor ao pintar o quadro e começa ele e ainda não tem a forma do desenho final, é assim que o Senhor está fazendo com a vida de cada um de nós. A forma final está por vir, e é uma forma linda, é uma forma tremenda e maravilhosa. E aqueles que ainda não têm essa esperança, por perceber que o quadro ainda não está finalizado, possam sair daqui hoje com essa certeza que o grande pintor, que é o Senhor, está pintando esse quadro e vai finalizá-lo da melhor maneira possível. Acende a esperança nos corações. Tu és a esperança viva. Por isso nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos em teu nome, porque o Senhor é bom. Pelo Senhor, para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas do nosso.